O segredo sombrio do Vaticano em Roma. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar histórias intrigantes como esta. O que você está prestes a ouvir não é um mero boato ou uma ficção bem contada. Trata-se de um testemunho surpreendente, extraído dos recantos mais obscuros da internet e enviado por Eduardo Vasconcelos, um ex-padre que decidiu revelar um segredo oculto por décadas dentro dos muros do Vaticano. Um segredo capaz de mudar completamente a forma como enxergamos essa instituição milenar. A jornada de Eduardo começou nos anos 80. Desde jovem, sua fé o guiava e sua vocação o levou ao seminário com um coração cheio de esperança. Ele acreditava que sua missão era servir e transformar vidas. Durante anos, presenciou milagres, atos de caridade e bênçãos que reforçavam sua crença. Mas, conforme os anos passavam, Eduardo começou a perceber que havia algo mais. Algo que não era dito, mas estava sempre presente. Uma sombra silenciosa pairava sobre os corredores sagrados do Vaticano. No início, ele ignorou os sinais. Afinal, aquele era o centro da fé cristã na Terra. No entanto, pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Símbolos enigmáticos esculpidos em altares, orações em idiomas desconhecidos e expressões tensas no rosto de alguns cardeais. Havia uma estranha dualidade naquilo tudo, como se duas forças estivessem em constante conflito dentro da própria igreja. Foi então que conheceu o padre Giovan, um brasileiro que vivia há mais de uma década em Roma e possuía acesso privilegiado ao Vaticano. Tornaram-se amigos rapidamente, mas Eduardo notou que Giovan evitava falar sobre os mistérios que envolviam a instituição. Sempre que surgia o assunto, ele mudava de conversa, como se temesse algo. Uma noite, após algumas taças de vinho, Eduardo não resistiu e perguntou diretamente: "Giovan, o que realmente acontece lá dentro?" O silêncio tomou conta do ambiente. O padre riu, mas não era uma risada genuína, e sim um riso nervoso, quase perturbador. Sem encará-lo nos olhos, respondeu com uma frase que fez Eduardo estremecer: "Nem mesmo o Papa sabe de tudo." Aquela revelação o deixou em choque. Como assim nem o líder supremo da igreja tinha acesso a certas informações? Eduardo insistiu, pressionou Giovan, mas ele resistia. Dizia que era perigoso saber demais. No entanto, depois de muita insistência, Giovan revelou algo que fez seu amigo perder o fôlego. "Você sabia que o Vaticano controla alguns dos maiores observatórios astronômicos do mundo?" Parecia um desvio de assunto, mas Giovan garantiu que não era. Contou que a igreja sempre teve um interesse profundo e inexplicável pelo espaço, pelas estrelas, por algo que não estava na Terra. Era um fato, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Eduardo ficou intrigado. Por quê? O que eles estavam procurando? Ele decidiu investigar por conta própria. Vasculhou arquivos antigos da igreja, estudou registros astronômicos e buscou relatos que pudessem lhe dar respostas. O que ele encontrou foi assustador, mas isso é uma história para outro dia. Eduardo sempre teve uma mente curiosa. Como estudioso das Escrituras e profundo conhecedor da história da igreja, nunca se conformou com respostas vagas. No Vaticano, percebeu algo intrigante: o interesse excessivo da instituição pelos céus. Os primeiros cientistas da igreja não observavam as estrelas apenas por paixão. Havia algo mais, algo que precisavam monitorar constantemente. Movido por sua inquietação, começou a questionar outros padres. As respostas, no entanto, eram sempre as mesmas: olhares desconfiados, silêncios constrangedores e às vezes até medo. Mas foi um monsenhor idoso quem lhe disse a frase que mudou tudo: "Se você soubesse o que eu sei, jamais dormiria novamente." Aquilo ecoou em sua mente, e então, numa noite silenciosa, algo aconteceu. Eduardo caminhava pelos corredores do Vaticano quando viu uma figura que nunca esqueceria. Não era um padre nem um cardeal. Parecia humano, mas havia algo nele que não se encaixava. Sua pele era alva demais, quase translúcida, os cabelos de um branco puro, e os olhos, um azul tão claro que parecia brilhar. A vestimenta oscilava entre o branco e o cinza, e no pulso, um bracelete metálico que não se parecia com nada que ele já tivesse visto. O coração de Eduardo disparou. Ele congelou. O ser virou-se lentamente e sorriu. Mas aquele sorriso não era um gesto comum. Era como se ele soubesse algo que Eduardo jamais compreenderia. Naquela noite, o sono não veio. Sua mente girava em torno de tudo que já havia percebido: a obsessão do Vaticano com observatórios,
as perguntas sem resposta, as conversas proibidas. E aquele ser? O que ele era? Eduardo mergulhou ainda mais nos textos antigos e encontrou algo perturbador. Havia descrições de carruagens de fogo descendo do céu, de seres com vestes brilhantes e olhos como chamas. Seria tudo apenas metáfora? Ou poderia haver algo mais? O relato que mais o deixou inquieto foi o de Ezequiel, uma visão de criaturas luminosas dentro de estruturas giratórias que se moviam pelo céu. Muitos interpretavam aquilo como um símbolo, mas e se não fosse? E se a verdade estivesse ali o tempo todo oculta nas escrituras? A cada descoberta, Eduardo sentia um peso maior sobre seus ombros. Se sua teoria estivesse certa, o Vaticano sabia e guardava esse segredo há séculos. Eduardo já não tinha dúvidas. Havia algo que o Vaticano escondia. Quanto mais investigava, mais percebia que estava sendo observado. Sempre os mesmos rostos ao seu redor. Um homem de terno cinza que surgia nos mesmos lugares que ele. Um cardeal que parecia atento demais às suas conversas. Seria apenas paranoia ou estavam realmente tentando impedi-lo de descobrir a verdade? Naquela noite, a resposta veio de forma inesperada. Debaixo de sua porta, um envelope. Dentro dele, apenas um bilhete escrito à mão. Pare de perguntar. Um arrepio percorreu sua espinha. Agora ele tinha certeza. Estava mexendo com algo perigoso. Mas como poderia simplesmente recuar? Já tinha ido longe demais. A pergunta que martelava em sua mente era clara. O que exatamente o Vaticano estava escondendo? E, acima de tudo, quem era aquele ser que ele vira nos corredores? Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Passos apressados atrás dele. Olhares que se desviavam no último segundo. O ambiente ao seu redor parecia carregado de tensão, mas Eduardo não podia parar. Ele precisava entender. Então, algo inesperado aconteceu. Nos corredores silenciosos da Biblioteca do Vaticano, um padre idoso se aproximou. Seu nome era Monsenhor Berard. Com a voz baixa, sussurrou. Você está mexendo com algo que não deveria, Padre Eduardo. Mas seu tom não era de ameaça. Era um aviso. Antes de partir, disse apenas uma frase. Olhe os arquivos de 1962. Você encontrará algo lá. Naquela noite, Eduardo revirou cada documento dos registros secretos daquele ano. E então, encontrou um manuscrito classificado como altamente confidencial. O título era vago, mas o conteúdo era perturbador. Relatava uma reunião entre membros da Santa Sé e um grupo seleto de astrônomos do Observatório do Vaticano. Discutiam algo chamado Projeto LU, mas a parte mais assustadora estava no final do documento. Havia registros detalhados de encontros com entidades não humanas. A descoberta fora feita décadas antes e fora ocultada a 7 chaves. O Vaticano sabia e guardava esse segredo há muito mais tempo do que ele poderia imaginar. Eles sabiam há séculos. Eduardo sentiu um suor frio escorrer pela nuca enquanto folheava aquelas páginas. O relatório detalhava algo que desafiava tudo o que ele acreditava. O Vaticano mantinha contato com essas entidades há muito tempo, muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Mas foi um trecho específico que fez seu coração disparar. Havia uma seção inteira dedicada à descrição dessas figuras misteriosas. Altos, de pele pálida, cabelos extremamente claros e olhos vibrantes. Mas o mais inquietante era a vestimenta. Eram túnicas idênticas às descritas nos textos bíblicos mais antigos. Eduardo prendeu a respiração. Era exatamente o que ele tinha visto nos corredores do Vaticano. Agora tudo fazia sentido. Mas isso levantava uma pergunta ainda maior. Quem eram eles? Ele tentou buscar respostas, mas dessa vez a tensão era palpável. Padres que antes conversavam com ele agora se afastavam. Outros simplesmente fingiam não entender suas perguntas, mas um, em especial, parecia aterrorizado. O jovem padre Antônio o puxou para um canto escuro e sussurrou com a voz trêmula. Eles estão por toda parte. Sempre estiveram. Antes que Eduardo pudesse reagir, um ruído ecoou pelo corredor, passos apressados. O rosto de Antônio empalideceu. Sem dizer mais nada, ele desapareceu na escuridão. Eduardo virou-se lentamente. Ali, no final do corredor, estava um homem de terno cinza, o mesmo que parecia segui-lo há dias. Ele não disse uma palavra, apenas o encarou, em um aviso silencioso. Pare agora. O coração de Eduardo martelava. Ele sabia que estava chegando perto demais da verdade.
Mas qual era essa verdade? O que esses seres realmente queriam? E mais perturbador ainda, por que mantinham contato com a igreja há tanto tempo? A resposta veio de onde ele menos esperava. Entre livros antigos, Eduardo encontrou um diário. Seu autor, um cardeal que vivera há mais de um século. Ele descrevia encontros com essas entidades e, em uma passagem destacada, escreveu algo que fez Eduardo prender o fôlego. Eles não são anjos, são guardiões. Guardião de quê? A pergunta ficou ecoando em sua mente até a noite seguinte. Eduardo acordou com um ruído estranho. O quarto estava escuro, mas havia algo ali. Seus olhos demoraram a se ajustar. Então, ele viu uma sombra parada na porta. O mesmo ser dos corredores do Vaticano. Dessa vez estava mais perto. Eduardo sentiu o frio percorrer seu corpo. Ele não conseguia se mover. O que estava prestes a acontecer? Eduardo tentou se mover, mas não conseguiu. O ser à sua frente permaneceu em silêncio. Apenas ergueu uma das mãos, como se quisesse transmitir algo sem palavras. E então, aconteceu. Uma avalanche de imagens invadiu sua mente. O espaço, estrelas distantes, estruturas colossais que não pertenciam à Terra. Ele viu o Vaticano, mas não como era hoje. Parecia erguido sobre algo muito mais antigo, algo enterrado no tempo. Então, tudo desapareceu. Ele piscou e o ser não estava mais ali, mas algo dentro dele havia mudado. Nos dias seguintes, Eduardo tornou-se obcecado. Precisava entender o que tinha visto. Revirou arquivos antigos, estudou textos bíblicos e encontrou algo perturbador. Antigos relatos mencionavam figuras luminosas que caminhavam entre os homens. Mas a parte mais chocante não era a semelhança com os anjos descritos nas Escrituras. O que realmente o fez prender a respiração foi outro termo: os vigilantes. E então, a verdade começou a emergir. Tudo que a humanidade sabia sobre fé e história talvez fosse uma versão distorcida dos fatos. Os anjos não eram espíritos. Eram seres de carne e osso, criaturas com inteligência e tecnologia além da nossa compreensão. E o Vaticano sempre soube disso. Eles monitoravam esses seres, mantinham o segredo longe do mundo. Agora, Eduardo tinha um problema. Ele sabia demais. Os homens de terno cinza passaram a segui-lo mais de perto. Ele encontrou sua sala revirada. Seus arquivos haviam sido mexidos. O recado era claro: pare agora. Mas Eduardo não podia. Antes de fugir, precisava garantir que a verdade sobreviveria. Numa noite silenciosa, escreveu um manuscrito detalhando tudo e o escondeu nos subterrâneos de Roma. Se algo acontecesse com ele, pelo menos a verdade estaria lá. Então algo inesperado aconteceu. Uma carta sem remetente chegou até ele. Apenas uma frase, escrita à mão: "Você não pode escapar." Um calafrio percorreu sua espinha. Eles sabiam onde ele estava. Mas Eduardo não podia simplesmente desaparecer sem compartilhar o que havia descoberto. Tomou uma decisão extrema. Fugiu do Vaticano e procurou jornalistas. Precisava encontrar alguém que tivesse coragem de expor tudo. E encontrou. Mas antes mesmo que pudesse dizer uma única palavra, o repórter o encarou assustado. "Eu já sei quem você é. E você está em perigo." O sangue de Eduardo gelou, como aquele homem já sabia. Então, o jornalista pegou um dossiê. Eduardo abriu. Ali estavam documentos vazados, fotografias borradas, relatos de padres que haviam desaparecido. Ele não era o primeiro, e talvez não tivesse muito tempo. Naquele momento, Eduardo compreendeu. Ele nunca deveria ter começado essa investigação. Era tarde demais. O Vaticano sabia onde ele estava. Minutos depois, uma van preta parou do lado de fora. Homens desceram rapidamente. O jornalista alarmado gritou: "Fuja pelos fundos! Agora!" Eduardo não hesitou. Correu como nunca. Sabia que aquela era sua única chance. Mas ele conseguiu. Ninguém nunca mais ouviu falar de Eduardo Vasconcelos. Seu nome desapareceu dos registros. Sua existência foi apagada. Seu diário, jamais encontrado. A única prova de sua história são algumas cópias de um manuscrito misterioso que circulam pela internet. Mas será que são reais? Ou seriam apenas fragmentos de uma verdade que nunca deveria vir à tona? E a pergunta que não quer calar: o que o Vaticano realmente está escondendo?